tudo bem? Bem-vindos a esse humilde canal, né, o Mundo Molecular, onde a ideia é fazer a divulgação de um conhecimento científico que eu acredito que ele ainda é muito centralizado, que é o conhecimento científico biológico e bioquímico e também molecular. A gente consegue ver hoje em dia, basicamente, uma abertura da ciência, né, começou pela física, pela química, agora na astronomia, na astrofísica, que é um conhecimento que está sendo bem difundido, é um conhecimento que promove curiosidade, mistérios, etc. E adivinha, no seu corpo existem curiosidades, mistérios e coisas a serem descobertas que poucas pessoas sabem e poucas pessoas também têm interesse, porque a gente sabe que o nicho acadêmico no Brasil ele é muito específico, justamente porque tem toda uma questão governamental envolvida, de falta de indução para a educação, tanto que o nível de mestrado e doutorado aqui é bem baixo. E a ideia é difundir um pouco desse conhecimento científico com vocês e como não começar a difundir esse conhecimento através de uma coisa que todos vocês viram, seja de uma forma mais aprofundada ou menos aprofundada. Eu irei falar hoje na fase S do ciclo solar. Por que a fase S? Porque de longe é a fase onde eu, pelo menos, considero sendo a mais interessante, que é a fase onde ocorre aquele conhecimento de ensino médio que todos têm, duplicação do material genético, e o conhecimento de graduação, que alguns têm, que no caso a presença das CDKs, ou as ciclinas dependentes de quinases, são enzimas regulatórias do ciclo. Tudo bem? Então vamos começar aqui escrevendo de uma forma bem básica o que é a fase S? Colocar o tema mais importante, que é a duplicação do material genético. A duplicação do material genético e, vou colocar aqui, inicia-se, esse aqui é um conhecimento um pouco mais aprofundado, com a SCDK, que é a S-cicliopacinina dependente de quinase. Então, vamos trabalhar isso aqui, tudo bem? Vamos lá. Quando a gente trata de a fase S, a gente tem que entender que ela é uma fase que a célula faz uma preparação imensa para chegar nela. A preparação na fase ocorre na mitose tardia e na fase G1, que a gente chama de G1 inicial. Entendam inicial por quê? Porque é na mitose tardia e na G1 inicial que a gente vai ter um complexo enzimático chamado de APCC, complexo promovedor da anáfase, mas que não está intimamente relacionado com a anáfase. Tem outros papéis muito importantes e a principal dele é o seguinte. Olha que bacana. A APC ela tem um processo de ela faz a inibição de CDKs. Isso vai ser bem importante, mas lembrando que ocorre só na mitose tardia e na G1 inicial. E para o nosso contexto, ela degrada um inibidor chamado de geminina. A geminina ela é um inibidor, tá? Ela é um inibidor de adivinha, CDT1, que é uma proteína que vai fazer parte de um complexo que a gente já vai ver. Ah, mas eu lembro que a PC ela também faz o descondensamento de cromossomos, faz a destruição do fuso mitótico, a reconstituição da carioteca, a constituição do envoltório nuclear. Sim, ela faz processo disso porque ela é basicamente o organizador, né, o que a gente chama de, vai deixar a casa limpa da célula, né, depois de todo o processo de duplicação e etc. Mas é interessante a gente saber que essa PCC ela tem papéis importantes também para preparar para a fase S. Ah, não lembro como essa APCC surge. Ela é simples. A gente tem uma enzima precursora dela que a gente chama de MCDK ou ciclina B também. É a mesma coisa. Essa MCDK ela tem o complexo que, lembre-se, ela condensa cromossomo, ela destrói a carioteca, ela inicia a formação do fuso mitótico, ela vai basicamente promover o início da prófase, tudo bem?
Mas a MCDK, ela tem um papel interessante que ela ativa a APC e a APC inativa a ciclina M. Tá? Então vocês podem perceber que elas são antagonistas, né? Uma faz o papel oposto da outra, e é basicamente esse o contexto que a PCC surge para a gente. Tudo bem? Mas o que a gente precisa saber nesse contexto? É que a APCC ela vai promover a ativação dessa CDT1, tudo bem? E quando a gente trata de fase G1, a gente tem que entender uma coisa, que ela vai participar de um processo, essa CDT1, ela é ativada pela PCC, e ela vai atuar com um complexo de, adivinhe, o complexo da ORC e da ICDC6. Quando tem essa APC ativa, ela vai promover a desforilização, ou seja, vai retirar o fósforo desse complexo de ORC e CDC6 e ela vai se juntar, esse complexo, com a CDT1 e olha que bacana. Esse complexo ORC a gente chama de complexo de reconhecimento da origem, tá? É um complexo que é composto por multiproteínas. Várias proteínas, então é chamado de um complexo multiproteico. Tá? Esse complexo multiproteico, quando ele se junta com a CDC6 e a CDT1, ele vai iniciar a formação de algo que a gente chama de complexo pré-replicativo. E por que eu estou insistindo tanto nessa APCC? Porque sem ela não seria possível. Porque a gente vai ver que na fase S vai acontecer a fosforilização da ORC e da CDC6 e vai acontecer o aumento da geminina também, que vai fazer a inibição da CDT1. Tá? Então, tracemos uma reta, que não vai ficar nem um pouco reta. Nessa reta, eu vou tracejar em azul aqui, e essa tracejação de azul aqui a gente vai chamar de O.R. O que significa O.R? Origens de replicação. Essas origens de replicação é onde efetivamente irá acontecer a duplicação do material genético, tudo bem? Então, olha que legal. Quando a gente trata-se desta ORC, tá? A ORC ela é um complexo que vai se modular justamente aqui, ó, justamente na origem de replicação. Então vai ficar mais ou menos assim, no complexo de origem de replicação. Lembrando que é um complexo multiproteico, tá? Aqui a gente vai ter essa ORC desforilada, ou seja, sem fósforo, e acima da ORC a gente vai ter a junção da proteína CDC6, tá? E logo atrás a gente vai ter uma presença de uma enzima muito conhecida por todos, que é a enzima helicase. A helicase, ela é uma enzima que vai fazer a abertura da fita através do rompimento das ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. E acima dessa helicase, a gente vai ter a incrível CDT1. Então, entendam uma coisa. Quando nós tratamos de enzimas CDC6, CDT1, a gente está tratando de enzimas que vão colaborar com a ORC para ligar as helicases inativas ao DNA próximo da origem. E essa proximidade da origem vai basicamente promover o processo de duplicação. Mas olha que bacana, essa junção de CDT1, CDC6, ORC e helicase formam algo que nós chamamos de complexo pré-replicativo. E esse complexo pré-replicativo, quando ele se forma, a gente chama a etapa de licenciamento da origem, ou seja, a origem passa a ter um propósito agora, que é o processo da helicase. Tá legal, até aqui tudo bem, tudo tranquilo, nada muito complexo. Se você está achando isso, parabéns. Então, o contexto é o seguinte, né? Quando a gente trata-se de descer aqui agora, eu vou traçar uma linha, isso aqui estava acontecendo na fase G1.
Agora vamos tratar um pouquinho da fase S, que é a fase importante, que denota o vídeo, e a fase S. Na fase S, se eu muito bem escrever em cima, ela é comandada pela CDK-S. E o que essa SCDK ela vai promover? Lembrem-se de uma coisa, tudo bem? Quando a gente entra na fase G1, essa APCC, na fase G1, que está, por exemplo, mais próxima da fase S, ela já vai estar inativa, tá? E vai acontecer a ativação das CDKs. Por quê? Na fase G1, a gente tem um acúmulo de ciclinas dependentes de quinases, tá? A célula começa a fazer síntese proteica e não esqueçam, uma enzima é uma proteína, mas uma proteína não é uma enzima, tá? Uma enzima é uma proteína basicamente especializada, etc., que vai fazer o complexos de catálise, reações químicas, e aqui nesse contexto de controle do ciclo, tá? Mas, quando essa APC ela é inativada em G1 tardia, sabe o que acontece? Acúmulo de geminina. Geminina. E, basicamente, quando vai acontecer esse acúmulo de geminina, vai também acontecer a inibição de CDT1. Então, o complexo é uma coisa. Quando essas CDKs começam a se tornar ativas e a geminina aumenta justamente pela diminuição da APC, porque se vocês darem aqui em cima, a APC inibe CDK e degrada a geminina, basicamente vai acontecer esse processo inverso. Tudo bem? Então, olha que legal. Quando essas pré-replicações ela vai acontecer, vocês percebem uma coisa, que esse complexo ele só vai ser ativado uma vez. Por quê? Quando diminui a APC, aumenta SDK e o complexo vai ser desfeito. Tudo bem? As helicases vão começar a funcionar. E como é que ela faz isso? A SCDK ela vai fazer, por exemplo, ela vai fosforilar proteínas iniciadoras ou proteínas ativadoras, e através dessa fosforilização, essas proteínas elas vão se ligar com as helicases, tudo bem? E quando essas proteínas ativadoras ou iniciadoras se ligam com a helicase, ela vai continuar com o processo, mas vai ter a atuação de um outro complexozinho que eu já vou explicar. Mas a SCDK, ela inativa CDT1, ela inativa ORC e ela inativa também a CDC6. Sabe como que ela faz isso? Ela deposita fósforo. Ela fosforiliza esse tipo enzimático. E através dessa fosforilização, ela inativa esses complexos proteicos. Em conjunto a ela, vai ter uma outra SDK que nós chamamos de DDK. A DDK ela é uma enzima, tá? Que também é uma acinina dependente de quinase. E essa acinina, olha que legal, ela vai ajudar a fosforilar subunidades da helicase. Então, em conjunto com isso, essa queridíssima aqui, ela vai fazer a ativação da helicase no DNA. E quando ela ativa a helicase, você pode imaginar o que vai acontecer, que vai ter toda aquela contratação das DNA polimerases, no sentido 5', 3', DNA polimerase 3, DNA polimerase 1, complexo de primase, ligase, as topoimerase, como a girase, as exonuclease, enfim, todo aquele contexto vai entrar aqui e vai ter a formação de duas fitas novas. Mas a pergunta que fica: por que só ocorre uma vez? Por que não ocorre outras vezes? Por que é uma vez por ciclo? Porque, bom, vamos olhar, é uma roda, né? É um ciclo. Aqui, ó, é um ciclo. A gente vai ter aqui a fase da divisão, G1, S e G2. Na fase inicial aqui da G1 prematura e na mitose tardia, vai ter a PCC. Vai diminuir a presença de geminina e vai também
desfosforilar, ou seja, vai retirar fósforo, desfosforilar a CDC6 e o complexo ORC. Ou seja, eles vão se tornar complexos ativos. E esses complexos ativos vão formar o complexo de pré-replicação, ou o complexo que a gente chama de pré-RC, tá? E é por isso que ocorre uma vez por ciclo, porque a APC aqui está inibindo as CDKs. Ela está promovendo a maior presença de CDT1. E também, olha que legal, quando ela chega na fase S, essa APCC já está inativa. Ela não está mais presente, o que vai gerar o quê? Uma fosforilização de CDT1, ORC e CDC6 em um aumento de geminina, que obviamente vai fazer o quê? Vai inibir a atuação dessas proteínas que não vão conseguir mais manter a helicase nativa e vai continuar o ciclo celular. Então percebam uma coisa, até os fatores bioquímicos do ciclo são cíclicos. Ocorre sempre e da mesma forma, todas as vezes, de forma cíclica. E uma coisa para a gente terminar aqui, é uma coisa que não é muito bem explicado, mas também nesse complexo de fase S, sabe o que mais é duplicado? São duplicados também partes das proteínas histonas, ou seja, aquelas proteínas de cromatina que a gente chama. O DNA é cromatina, depois ele é dividido em heterocromatina e eocromatina. Heterocromatina é uma fita mais condensada, eocromatina é uma fita que é traduzida em uma proteína, né, que pode ser traduzida em uma proteína, mas eles vão basicamente síntese das unidades, das subunidades de histonas, que vão basicamente formar aquele complexo de nucleossomos que vão fazer a compactação do DNA quando ele chegar, adivinha onde? Na fase G2, com o estímulo da ciclina B, que daí entra em prófase, porque a prófase inicia-se na fase G2, tudo bem? Então, era isso que eu tinha para falar, foi um prazer, adorei fazer isso aqui, bem legal mesmo, então, até mais, tchau, tchau.